Boa noite, queridos. Como eu havia dito para vocês, que nós iniciaríamos um estudo acerca da obra de André Luiz. Por que que eu obtive essa ideia? Porque todos nós estamos muito focados no que está acontecendo no mundo nesse momento. Preocupante, claro, mas não deixa de ser um acontecimento onde Deus ele está na organização de tudo. Então, para que nós possamos desfocar um pouco de tudo isso, eu resolvi então fazer o estudo das obras de André Luiz. Aqueles que quiserem acompanhar, depois eu vou marcar um horário certinho, porque hoje eu acabei perdendo um pouco o horário em virtude do cansaço mesmo, né? Porque todos sabem que eu estava com a minha filha no hospital e acabei me cansando. Agora vem o momento que o corpo fala pra gente, olha, descansa, né? Então vem o sono, tudo isso, acabei perdendo o horário. Mas eu quero ver se eu marco no horário das 18 horas, porque às 18 horas é um momento onde também as cidades espirituais, elas fazem a oração. Então é um momento de muita conexão com o alto. Então vamos iniciar o nosso estudo hoje das obras de André Luiz, começando pela obra Nosso Lar, de 1944, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde fala do mundo espiritual. Pessoas que às vezes nem são espírita podem estar acompanhando, claro, e devem, mas principalmente Bauru, né? Gostaria de compartilhar esse vídeo com Bauru, porque eu moro aqui em Bauru e com todos, claro, porque vocês sabem que eu tenho um centro, faço parte de uma organização espírita virtual aí no Brasil todo, estamos levando para o exterior isso, porque a doutrina tem que ser divulgada para todos. Mas eu gostaria de chamar aqui a Bauru a atenção para esse estudo, para a gente poder desfocar do que está acontecendo. E a gente só desfoca quando a gente começa a prestar atenção em outras coisas. Vamos estudar o mundo espiritual. Ninguém melhor do que André Luiz devastou o mundo espiritual para nós, né? Então, olha, aqueles que quiserem, pode colocar sua aguinha para fluidificar. A minha aguinha tá aqui, ó, nessa grandona aqui, porque é isso aqui que eu meço, 1 litro de água, que eu meço, porque eu tomo 3 litros de água por dia, não esqueçam a dica. Para que a espiritualidade, agora no momento da nossa prece, porque vamos iniciar com uma prece, que a espiritualidade coloque ali o que a gente precisa. E pode deixar também mais água nesse momento para a família, porque ali na água é depositada a medicação. Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento a Jesus nesse instante, a Deus, nosso Pai, e busquemos então, Senhor, a paz mundial, a reestruturação, a proteção a todos os nossos irmãos que estão trabalhando, que estão nas ruas, aqueles que estão em trabalho necessário para nos abastecer. Que a humanidade de Jesus possa entender esse momento como um momento de reestruturação, tanto emocional, psicológico, possa entender que tudo isso é para o nosso bem, é para a nossa construção, é para a nossa melhora, é para a nossa união. Para que assim, Mestre, estejamos um povo unido e voltado aos seus ensinamentos. Obrigada hoje e sempre, e que assim seja. Então, pessoal, olha, André Luiz, livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, ele foi lançado em 1944 pelo médium Francisco Cândido Xavier. É uma psicografia maravilhosa, aonde André Luiz devasta o mundo invisível. Então foi vendido mais de 2,5 milhões de exemplares, porque as pessoas querem, né? As pessoas estão sedentas e estavam sedentas de conhecer o mundo espiritual. Então, e hoje em dia ainda estão.
Então, às vezes, a falta desse conhecimento do que é o mundo espiritual gera o desespero. Então, por isso que eu estou chamando Bauru a esse conhecimento. Boa noite ao meu presidente aqui, Arnaldinho, né, assistindo a gente. Muito obrigada. E aos meus amigos também eu vi aqui, Alcione, pessoal. Obrigada, gente. Vamos juntos mudar o foco de Bauru e também de todos aqueles que estão assistindo a gente. Mas como eu moro em Bauru, eu queria mudar o foco de Bauru. Então vamos juntos compartilhar o vídeo para a gente fazer esse estudo. Vou fazer todos os dias, eu me comprometo com vocês, tá bom? Então, olha, o livro Nosso Lar, de 1944, André Luiz, ele foi um médico sanitarista no Brasil, que viveu na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele foi uma pessoa que não tinha envolvimento com religiosidade, com o bem, simplesmente ele viveu de forma como muitos vivem, mas se esquecem de Jesus, se esquecem da prática do amor, apenas vivem para a profissão, vivem para os gostos da vida, achando que a vida é uma só. Só que depois se depara no mundo espiritual que a vida não acaba e acaba entendendo certas situações que antes não compreendia aqui. Por isso que a gente precisa estudar e entender que a vida não é uma só. A vida continua, a vida vai além, porque Deus, ele não cria o homem simplesmente para destruir e acabar com o homem. Ele criou seus filhos para a vida eterna. Só que André Luiz não tinha essa noção, não tinha noção de nada. E viveu para a mulherada, para o materialismo, trabalhou muito, claro, mas nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos levar a nossa vida não somente no trabalho, mas trabalho, boas ações, bons pensamentos, porque foi agora, ultimamente, comprovado cientificamente que o bem, ele reestrutura as emoções. Aí, Fabiano, nossa, diretamente de Portugal, um beijo, querido. Então, a prática do bem, ela renova as nossas emoções. E a preocupação com o próximo faz com que a nossa imunidade melhore. Então, muitas pessoas pensam que é só preocupar-se com a família e consigo mesmo. Não, isso é uma obrigação. Preocupar-se com o próximo é uma necessidade e a prática do amor de Jesus. Porque ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que a gente vê com esses acontecimentos ultimamente e percebemos que as pessoas pouco estão amando o próximo, porque começa a ir no supermercado e a comprar tudo, não deixa para o próximo. Deixa os cachorros na rua morrendo de fome. Cadê o cachorro, o gato, os animais? São os nossos irmãos que precisam de nós para a nossa sobrevivência. O nosso próximo que vive na rua, as pessoas se esquecem e estão deixando de lado tudo isso em favor do desespero, e não é essa a mensagem. E André Luiz, naquela época, infelizmente levou uma vida totalmente materializada. Até que no período da vida dele, ele passou então, ficou sentindo-se mal e veio a desencarnar. O que é desencarnar? É sair do corpo, é sair da carne, deixar a carne quando a gente morre. Então, nós espíritas usamos o termo desencarnar, sair do corpo, dessa veste material que é passageira. Essa veste nossa, nós estamos usando aqui hoje, já usamos outra no passado, já fomos homens, mulheres, todas as experiências necessárias para a nossa evolução do espírito. E então, meus queridos, ele acabou desencarnando e se encontrou no plano espiritual. Só que antes, ele deixa uma mensagem aqui no prefácio, dizendo assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Porque muitas pessoas não têm noção do que é a morte. Tanto é que agora, nesse momento aqui do vírus, todo mundo desesperado, né? Vamos morrendo de medo de morrer. Por quê? Porque infelizmente ainda não caiu a ficha do que se aprende nas religiões. Então,
cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. É simples desencarnar. Volta para o mundo de Deus, volta para as cidades espirituais. Tanto é que nosso lar é uma colônia espiritual que fica situada acima da cidade do Rio de Janeiro, aonde pessoas que desencarnam vão para lá. Mas existem inúmeras colônias, inúmeras cidades, e cada um, quando morre aqui na Terra, vai para o local da sua categoria. E o que vale lá no plano espiritual não são os títulos, não são o dinheiro, mas sim aquilo que você fez. Aquilo que você fez com amor, aquilo que você fez o bem. A moeda que circula no mundo espiritual chama-se amor. E ele coloca aqui para nós, na sua mensagem, André Luiz, uma existência é um ato. Eu deixei aí, viu, gente, eu deixei a cópia dessa lição de hoje no Face, para que vocês possam ler com mais detalhes. E depois, na nossa próxima transmissão, quem quiser perguntar, fique à vontade, tá? Uma existência é um ato, André Luiz fala. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Aí o que acontece? André Luiz desencarna e vai para o plano espiritual e se encontra em uma região escura, difícil, onde ele percebeu que já não estava mais aqui na Terra, onde ele percebeu que estava muito estranho tudo aquilo, onde se viu, ele sempre teve regalias, sempre teve coisas boas. De repente ele se sente num mundo diferente, com fome, com frio, cabelo todo esvoaçado, roupa toda rasgada, todo sujo, com dores terríveis, e ele está ali. Muitos vão pensar, ele foi para o inferno. O inferno não existe. O que existe são regiões escuras, regiões de baixo teor vibratório, no mundo espiritual, criada pelos nossos pensamentos. E uma dessa região se chama umbral, que é onde o André Luiz acabou se encontrando, no Vale dos Suicidas. Aí mais pra frente a gente vai explicar por que André Luiz se encontrou no Vale dos Suicidas, sendo que ele não foi suicida. Afinal de contas, suicida não é só aquele que dá um tiro na cabeça, ou se joga da ponte, ou se mata de alguma forma. Será que suicida é só isso? Vamos deixar essa resposta aí para depois, porque muitos têm dúvida a respeito disso e estão conduzindo a vida de forma errada, como conduziu André Luiz. André Luiz, em vida, ele não se cuidou. Embora sendo médico, ele bebia, ele comia o que queria, sabe, levava a vida aí de boa, como ele achava que era. Mas se encontrando nessa região escura do plano espiritual, onde nós chamamos de umbral, ele se viu perdido. Ele não entendia o que estava acontecendo. Passava na sua mente a família. Por que aqueles monstros que ele fala perseguiam ele o tempo todo, xingavam ele, só via criaturas difíceis, pesadas, negras. O local era escuro, cheio de lama. Tudo isso é uma região difícil do plano espiritual, criada pelos nossos pensamentos. Oi, amor, lindona, Adriana Prado. Então, André Luiz começou a observar tudo aquilo e aquele sofrimento, e se isolava e não sabia o que fazer. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha desespero. E nessa hora, meus amigos, daqui a pouco eu vou chamar vocês de meus irmãos, embora são meus irmãos, mas eu tenho o costume de nas palestras falar meus irmãos, não liga não, porque todos nós somos irmãos mesmo, né? Então, o que ele deveria fazer ali naquela hora do desespero? O que a gente tem que fazer no momento do desespero, né? Nós precisamos orar. A gente precisa orar. Mas não é aquela oração que as pessoas pensam, Pai Nosso que estás no céu, decorada. A oração do Pai Nosso é maravilhosa. É a oração que Jesus nos ensinou. Não existe oração melhor. Mas ela tem que ser sentida. Ela não tem que ser só colocada da boca para fora. Ela tem que ser sentida.
Nós precisamos orar de forma vertical e não horizontal. Quando a gente ora de forma horizontal, a nossa oração fica aqui, ó, no horizonte. Quando a gente ora de forma vertical, ela sobe às alturas. O que é orar de forma vertical? É orar com o coração. Não precisa palavras bonitas, nem orações decoradas. Se você pegar um salmo e começar a recitar ele a todo momento, você só vai gravar ele na cabeça. Não vai servir para nada. Você pode recitar 200, 300 vezes. Não vai servir para nada. Agora, se você falar uma oração do seu coração, essa oração vai até o plano superior. E é isso que Deus quer de nós. E André Luiz, naquele desespero todo, ele não entendia o que é que estava acontecendo. Ele se recordou, olha que interessante, meus amigos, nesse capítulo. Lá no umbral, naquele desespero, naquela sujeira, naqueles pensamentos negativos, ele se recordou que ele nunca, na terra, ele buscou a palavra da Bíblia, buscou a palavra de Jesus. Pelo contrário, ele achava que isso era insignificante. Nunca procurou as letras sagradas com a luz do coração. Está aqui no capítulo 1. Ele nunca procurou as letras sagradas com a luz do coração. O que vale quando nós desencarnarmos e formos para o mundo espiritual, não é a religião que você é. Não é porque você é espírita e tem consciência do mundo após a morte física. Não é isso. O que vai valer é o bem que você fez. É se você conseguiu entender a mensagem de Jesus. É isso que vai valer lá. Como ele diz, nunca procurou as letras sagradas com a luz do coração. Simplesmente criticava. Sabe aquelas pessoas muito letradas que acabam criticando as pessoas que têm fé, acaba criticando os ensinamentos bíblicos. Então, achando-se ter conhecimento. É diferente você ter um conhecimento e uma formação profissional de grande estilo, com pós-graduações, doutorados, enfim, pessoa muito estudiosa, e é diferente você conhecer a palavra de Jesus. É bem diferente. E praticá-la. Por isso que Jesus disse, eu deixo essas palavras aos simples, porque aos doutos não poderão entendê-las. Que é verdade. Porque a pessoa simples, ela vai primeiro na fé, né? Então ela consegue entender melhor o que Jesus estava dizendo. E os doutos começam então a criticar e começam a buscar aí razões para fugir do que precisa, né? Muitos, mas hoje em dia as coisas estão mudando. O espiritismo, ele é considerado a terceira revelação e veio como uma ciência, uma filosofia e uma religião. Então, como é cientificamente também comprovada a existência dos espíritos dentro da ciência espírita, junto com os estudos do Dr. Hernani Guimarães, que foi um grande cientista espírita aqui de Bauru e conhecido mundialmente, tem-se aí a prova da vida após a morte. E em sendo cientificamente comprovada, conseguimos então atingir os intelectuais, o que é muito bom, mas é preciso atingir o coração dos intelectuais, né? Aí André Luiz, ele coloca aqui, gente, que ele não fora criminoso, né, no conceito dele, ele não matou, ele não roubou, né? Mas a existência terrestre, a morte, transformou ele numa caveira, em algo horrível, que ele ficava ali, um ser humano totalmente destruído. Por quê que ele estava vivenciando isso no plano superior? Sendo que ele foi um homem trabalhador e fez as coisas direitinho dentro da profissão dele. Outro detalhe aqui, filho de pais, prestem atenção, hein, todo mundo que tem filhos. Filho de pais excessivamente generosos, conquistou seus títulos universitários,
sem o maior sacrifício. Filhos de pais excessivamente generosos. Então, nós que somos pais, nós temos que acolher os nossos filhos, mas não ser excessivamente generosos. Porque os nossos filhos são espíritos também em evolução. Então, se a gente não ensinar a eles que a vida precisa da batalha, precisa do suor, que nós precisamos aprender a amar o próximo, dividir, levar os nossos filhos junto quando a gente faz caridade, procurar entender isso e primeiramente a gente fazer caridade, né? Porque muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas pensam que o mundo delas é só a casa e o trabalho e não praticam um amor ao seu redor. Não vão até as pessoas distribuir o amor. Nós temos muito amor, gente, no nosso coração. Então, a gente precisa doar isso daí, que é para nós nos sentirmos felicidade. A labor terapia, que é a terapia do amor, é trabalho amando, cura depressões, cura sentimentos terríveis que nós temos, porque a gente vai passar a amar, então muda os hormônios, muda tudo. Essa é a ferramenta, só que muitas pessoas não querem fazer. Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos isso, para que eles não entendam que a família é somente a família constituída por aquela que vive na mesma casa. Essa não é só a nossa família ela é universal. Por isso que está acontecendo tudo isso agora no mundo. Para quê? Para que a gente fique também com a nossa família em casa, para que a gente possa conversar mais com os nossos parentes em casa e aqueles que estão sozinhos, conversar consigo mesmo, voltar-se para si mesmo, buscar a reflexão, buscar o estudo. Tem muita coisa para fazer em casa, gente. Muita coisa para fazer em casa. Eu estava no hospital lá com a minha filha e o tempo todo as pessoas me chamam. O tempo todo. Então, por quê? Porque a gente atende aí online o tempo todo, nós estamos com as pessoas o tempo todo, então não tem o porquê de falar que não tem o que fazer em casa. Tem muita coisa para fazer. Usa as redes sociais para divulgar o amor, para divulgar o bem, desfocar desse momento. Se nós não aprendermos, esse momento não vai passar. Entenderam qual é a finalidade? Se nós não aprendermos, esse momento não vai passar. E não adianta autoridades falar que isso vai passar. É Deus que sabe. É Ele que é o comandante geral do barco, né? Então, aí ele fala aqui, olha, no final do capítulo 1 nós estamos ainda, e é muito interessante. Assistam o livro, o filme Nosso Lar. Ele teve pais cuja generosidade e sacrifício ele nunca avaliou. Imagine, né? Ter um filho, que a gente forma ele, e ele nunca te dá o valor que você precisa. Ele não reconhece o seu sacrifício. Um grande defeito. Por quê? Culpa de quem? Dos próprios pais. Porque a gente precisa educar os nossos filhos e já perceber, como diz a espiritualidade, na primeira infância, quem é aquele espírito que está ali. E a gente percebe, porque a gente já vê que ou se é orgulhoso, ou se é presunçoso, ou se é prepotente, a gente já percebe na primeira infância. Então cabe a nós tolerarmos isso. Cabe a nós educarmos isso para ser homens melhores. Porque nós ainda vivemos em um mundo, em um planeta onde precisa se prender as pessoas. Por quê? Porque comete crime. Isso é uma categoria atrasada, né? A Terra está evoluindo, está passando por uma transição agora. E aqui vão restar espíritos mais harmonizados, né? E outros vão sair daqui para outras experiências. Essa é a finalidade. Então, vamos educar aí os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, né? Todas as pessoas que nós estivermos em contato. Ele deliciara-se com os júbilos da família, esquecendo de estender essa bênção divina à imensa família humana. Viveu só na família e deixou de estender a bênção à família humana, que as pessoas precisam de nós. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos de passagem. E aqui não não são férias, aqui é trabalho constante. E ele finaliza assim maravilhosamente. Ó amigos da terra, ó a mensagem de André Luiz, presta atenção.
Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. E ele encerra esse capítulo. E a gente fica todo mundo na dúvida. O que vai acontecer com André Luiz depois disso, para quem ainda não sabe, né? Então, meus amigos, esse é o capítulo 1 do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, médium considerado o maior brasileiro de todos os tempos, que dedicou a sua vida somente ao amor. Capítulo 1. Depois eu vou, amanhã, eu vou entrar no capítulo 2. Então, vai passando esse vídeo, vai compartilhando para a gente devastar Bauru com um cenário melhor. Eu vou tentar, então, marcar o horário das 18 horas. Fica marcado com todo mundo. 18 horas, todos os dias, já que o pessoal está de quarentena aí, então vamos estudar. 18 horas todos os dias, vamos focar no que é bom, tá certo? E vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer a nossa prece final, pedindo a espiritualidade que harmonize a nossa cidade de Bauru, pedindo a espiritualidade que harmonize o nosso lar, proteção para todas as pessoas que trabalham na saúde, que são dos serviços essenciais, os lixeiros, as pessoas dos supermercados, enfim, todos aqueles que trabalham em serviços essenciais, que estão trabalhando por nós. Que nós possamos nos proteger para proteger eles também. E que a gente possa, então, proteger a nossa mente, evitando esse desespero. Vamos desfocar, pessoal, desfocar do desespero e vamos nos focar no estudo, tá bom? Jesus, nós te agradecemos por estarmos unidos. Não estamos fisicamente, Jesus, mas nós estamos espiritualmente juntos todos, na mesma harmonia e buscando essa harmonia para o mundo, para o nosso Brasil e em especial para a nossa cidade de Bauru. Que Bauru, Jesus, se restabeleça cada vez mais e que a gente possa conquistar a tão almejada felicidade. Obrigada hoje e sempre e que assim seja. Obrigada, meus amores, obrigada a vocês que acompanharam. Amanhã às 18 horas é compromisso marcado, tá bom? Capítulo 2, pra gente entender aí, porque hoje a gente só viu que André Luiz foi para um umbral, mas agora a gente vai começar a entender várias situações do espírito desencarnado. E vocês podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem mandar pergunta pra mim, se quiser, depois eu respondo, ou mandar por aqui mesmo, ou depois a gente vai melhorando o vídeo, deixando alguns minutinhos pra gente bater papo, conversar, tá bom? Um beijo da Maria Salomão para vocês. Fiquem com Deus. Muita paz no coração.